passar então a palavra para a Alcione, que vai apresentar o nosso próximo palestrante, que é o Marcelo Henrique Pereira. Boa tarde a todos. Gostaria de apresentar o Marcelo. Ele é doutorando em Direito na Universidade Católica de Santa Fé, na Argentina, auditor fiscal do Tribunal de Contas de Santa Catarina, presidente do Centro Cultural Espírita Herculano Pires de São José, Santa Catarina, delegado da CEPA, editor-chefe da revista Espírita Harmonia. E agora, sim, ele não pôs aqui para mim falar, mas eu não posso deixar. Ó, marido de Júlia. E tem uma filha. Duas. Com vocês, Marcelo, reencarnação e sexualidade. Obrigado, Marcelo. Boa tarde. Está fraco, né? Boa tarde. É uma alegria muito grande estar em Pelotas pela primeira vez, ser recebido com essa hospitalidade característica do povo gaúcho. Tenho genealogia gaúcha, meu pai é gaúcho de nascimento. Enfim, é uma honra muito grande ter sido convidado pelo Homero para essa segunda edição do Fórum do Livro Pensar Espírita. A primeira foi em João Pessoa, como a gente tem marcantemente declarado. E eu me sinto, em particular, muito honrado de aqui estar, em ver que uma conversa nossa, né, Homero, lá em Santos, para que Pelotas pudesse inscrever o seu nome na história como a segunda cidade a promover o Fórum do Livro Pensar, se materializa nessa oportunidade. E a ti, então, em nome da comissão organizadora, em nome dos pelotenses e região, eu deixo aqui os meus sinceros agradecimentos e cumprimentos pela excelência do evento realizado até agora. Cumprimento também os companheiros de outras cidades, pela feliz oportunidade de estarmos todos juntos. O meu tema é, então, reencarnação e sexualidade. A base didática do tema é o livro que a gente está lançando também aqui em Pelotas, embora não se vai encontrar no livro nenhum capítulo escrito reencarnação e sexualidade. A gente já deixa esse aviso, né? Mas os princípios básicos da doutrina, os fundamentos filosóficos do Espiritismo estão sim embutidos nos diversos capítulos dessa obra, que é resultado de 25 anos de pesquisa. 25 anos de trabalho com mocidade, com grupo de estudo, com pré-juventude, com juventude espírita, de modo que, quando a editora M aprovou a publicação da obra, para mim foi a materialização de um sonho. E falando em sonho, eu gosto sempre de permear o meu pensamento, assim como fez o Milton hoje de manhã, em determinados capítulos da história. E eu citaria Eu Tive um Sonho, de Martin Luther King. Quem não conhece o discurso desse eminente pensador do nosso tempo, visita a página da ABRAD, Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, abrad.com.br. Lá está o discurso em áudio, que mostra um pouco da antevisão desse homem de todos os tempos. E mais ou menos isso fundamenta a nossa discussão hoje. Quando a gente começou a pensar esses temas, túnel de relacionamento, sexualidade, adolescência, relacionamentos humanos, conviviais, afetivos, amorosos, sexuais, eu poderia dizer que eu tive um sonho. E esse sonho materializaria o dia em que o movimento espírita iria se dispor de todos os seus preconceitos, de todas as suas ideias preconcebidas, de todos os seus miasmas, de todos os conceitos relacionados a pecado, a medo, a pavor, a condenação, a juízo, e pudesse, sim, inscrever a filosofia espírita na interpretação daquilo que é para nós o mais importante na vida reencarnada: a busca pelo prazer. Se nós não temos prazer naquilo que nós fazemos, em todos os contextos, em todos os cenários da nossa vida, nós não vamos para frente. Nós não conseguimos evoluir.
Nós não temos um resultado satisfatório nas nossas vivências. Abro então a minha fala pensando 4 tópicos que eu chamo de categorias fundamentais à compreensão das inter-relações, dos liames existentes entre reencarnação e sexualidade. Primeiro deles, o conceito de reencarnação, né? Que é um conceito praticamente uniforme, unânime entre os espíritas. O retorno do espírito a uma nova existência corporal. Mesmo considerando a provocação feita pelo companheiro que me antecedeu há pouco, nós acreditamos sim que são várias as oportunidades de retorno. Sexualidade como a expressão de uma das facetas da individualidade humana através do sexo, da relação corporal, da relação carnal, que é de intercâmbio genésico e de compartilhamento de energias físicas, mas de também energias espirituais, porque são as potências da alma que estão em contato graças à interação entre os seres. O planeta Terra como sendo o nosso cenário maior, esse ambiente onde nós vamos repetir algumas experiências, vivenciar outras novas e vamos, acima de tudo, aprender na prática. Mesmo que alguém chegue para nós e dê uma informação acerca de algo, de uma lei da vida, de uma contingência, de uma experiência por ele vivenciada, isso não será suficiente para nós, na maioria das vezes. Nós iremos querer, nós gostaremus de ter as nossas impressões, as nossas vivências, as nossas próprias experiências. Quem somos? Espíritos, individualidades espirituais, que estamos agora no nível ainda de imperfeição. Conforme a escala espírita, pertencemos à terceira ordem, onde, caracteristicamente, os elementos de natureza material ainda se sobrepõem aos elementos de natureza espiritual. E por isso, o predomínio ainda dos instintos e das sensações rudimentares sobre os sentimentos. Isso vai permear a nossa análise como um todo hoje. Predominância da matéria sobre o espírito, cultivo do orgulho, do egoísmo, das paixões deles decorrentes e, por último, a proximidade com a animalidade inferior. De modo que muitas vezes nós repetimos na fase humana experiências que já deveríamos ter deixado para trás, porque foram vivências, foram experiências válidas. Disso resultou o contexto espiritual individual quando ainda estagiávamos, como diz Leon Denis, na fase de animais inferiores. Essa busca, então, parte de nós mesmos, o que somos, o que estamos fazendo aqui, e com isso resgatar dentro desse conceito de reencarnação o somatório de experiências que hoje se materializa na forma de determinadas pendores, determinadas pendências que sobrepõem-se às outros. Por que somos tão diferentes entre si na maneira de encarar as nossas vivências relacionais? O ponto de partida sempre é a erradicação daquilo que nos atormenta, que seja a solidão. Ninguém consegue viver só durante todo o tempo. E essa busca da completude no outro, quiçá poeticamente dito alguma vez como as duas metades de uma laranja, na verdade são múltiplas metades, são múltiplas composições. É uma laranja que talvez não tenha uma forma geométrica, não tenha uma forma linear, mas que compõe-se a partir das nossas vivências de hoje e do ontem, que são recuperadas, que são retomadas e que são reconcebidas e reformatadas. O entendimento, então, sobre os relacionamentos e a sexualidade não está expresso nos livros, não está expresso em estudos teóricos, nem a opinião de sábios. Embora essas informações sejam úteis para que nós mesmos formemos a nossa própria teoria sobre a vida, sobre os relacionamentos, sobre as reexperiências encarnatórias e a relação disso tudo com a expressão da sexualidade humana. Também não está apenas nas relações humanas ou nas relações do homem com os outros seres e com os objetos, visto que também a sexualidade se manifesta, às vezes tendo como elemento, como foco, como objeto, não necessariamente seres humanos. Ela exige então um método da vivência individual. Experimentar é a palavra da vez, é a palavra de ordem.
E o ato de amor, aí resgatamos o pensamento de um dos maiores filósofos espíritas de todos os tempos, o professor José Herculano Pires. O ato do amor é individual, é pessoal e ôntico, o ser consigo, o ser para consigo, o ser de si mesmo. De modo que essa completude vai sendo buscada a partir do momento em que nós nos vemos nos outros, nos refletimos nos outros e aprendemos verificando essa reflexão. É imprescindível, então, viver os impulsos iniciais e ir caminhando aos poucos até alcançar o desenvolvimento pleno. E isso se dá, claro, com sucessos e fracassos, com venturas e desventuras. Reencarnação é assim associada à sexualidade como o locus, o palco, o cenário onde nós vamos construir as nossas vivências familiares, afetivas, conviviais, amorosas e sexuais, positivas ou negativas, construídas e reconstruídas ou ainda destruídas. Se a busca do prazer é sim o referencial dos gostos e preferências humano e espirituais, é nela que o ser individual funda o seu foco, o seu objetivo, o seu alvo. Estou tendo prazer naquela relação? Aquela relação se constitui prazerosa, venturosa? Se sim, continuo com ela. Se não, descarto-a e passo a pensar numa outra relação. O aprendizado, então, baseia-se no conhecimento, que já foi dito aqui hoje por um dos colaboradores, por um dos companheiros que me antecedeu. O conhecimento que liberta. E se não libertasse, não representaria nenhuma vantagem para o ser conhecer, estar diante da informação e aplicá-la a si mesmo. O contexto espiritual, então, baseia-se para mim num conceito muito particular, na chamada mola propulsora, ou o efeito bumerangue. Estamos em interação constante uns com os outros. Logo, tudo aquilo que fazemos para os outros retorna para nós cedo ou tarde. Não que isso possa simbolizar, em alguma maneira, a crença do espírita cristão de que tudo retorna para nós, de que tudo se compensa, de que tudo se resgata e de que tudo está baseado, ou quase tudo, no conceito de expiação encarnatória. Não é isso. Mais à frente nós vamos repisar uma das questões do Livro dos Espíritos que dá uma ressignificação ao conceito de expiação. E isso até a gente deixa um certo suspense para mais adiante. Nessa ida e vinda, nessas constantes experiências, nós, dentro da teoria do efeito bumerangue, perguntaríamos: o que o outro espera de nós? Quais são as expectativas do outro em relação a nós quando travamos um relacionamento e esse relacionamento qualifica-se pela busca e pela experiência sexual propriamente dita? Como costumávamos dizer nas reuniões dos jovens, lá na década de 80 e 90, se existir alguém que derrame uma lágrima por nossa causa, seremos nós responsáveis por ela eternamente. Claro que nisso resulta toda a configuração das experiências do hoje como as experiências à frente. Como lidar também, e aí vem um recado para o movimento espírita, que costuma sempre empurrar para debaixo do tapete como se fosse uma sujeira alguns temas em que nós temos dificuldade de trabalhar pela limitação dos nossos conceitos, pela limitação da nossa formação ético-moral, pelas informações que recebemos ou deixamos de receber nos cenários que antecederam a nossa experiência espírita propriamente dita. Estes temas e muitos outros, que têm sido deixados à margem, ou que têm sido dadas respostas evasivas, ou como a época que quando começamos a fazer as pesquisas e trabalhávamos especificamente com mocidades entre 18 e 25 anos, também tínhamos nós essa idade. Como conseguir as informações espíritas adequadas lendo bibliografias muito superiores à capacidade de entendimento das mocidades da minha época? Sexo e Destino, Vida e Sexo, Forças Sexuais da Alma, Leis Morais de Caligares, foram livros que durante muito tempo foram recomendados, estiveram como referências bibliográficas das apostilas distribuídas por organismos federativos ou não, para nortear o ensinamento do amor e da sexualidade para os jovens. E todas elas foram deixando a desejar.
e todas elas foram se tornando obsoletas ou foram se tornando inapropriadas, em muitos casos, para trabalhar com as especificidades que Kardec, em 1857, não teve condições, quem sabe primado pelo tempo, pressionado pelo tempo, de perguntar, de arguir aos espíritos, ou então tratavam-se de circunstâncias que naquela época ainda não eram vivências, senão apenas pequenas formas de manifestação de minorias. Se a sexualidade baseia-se na busca do outro e nas vivências e experiências, o homem começa sim, na sua atual experiência encarnatória, uma experiência solitária. Somos nós e nós mesmos no útero materno. Embora, claro, científica, biologicamente, clinicamente, se possa estabelecer e definir com precisão a interação constante entre a gestora e o gestado, entre o filho, entre o feto e a mãe, é uma experiência única e individual de 9 meses, em média, de solidão, onde o ser se prepara aos poucos para o reingresso. E essa também reflete, reexperiencia a solidão metafísica do nosso momento de criação, que é individual, que é único, que não se repete no processo de criação dos outros, porque é nesse momento em que efetivamente se individualiza a espécie no plano espiritual. O amor ao próximo é então um sentimento difuso, não concentrado, um sentimento abstrato, mas se concretiza e se realiza no conceito do humano e principalmente quando nós situamos, definimos o alvo, o objeto da nossa ação amorosa e sexual, para alcançarmos, quiçá, a sintonia entre 2 ou mais seres com base na afinidade. Evolui então esse conceito de que a vivência e o próprio conceito do sexo melhoram, evoluem à medida em que nós mesmos vamos avançando, espiritualizando os nossos sentimentos. Já disse o grande carpinteiro, fazendo aos outros aquilo que quereríamos nos fosse feito. Encerrando a nossa conversação, partindo para a parte definitiva, nós diríamos: não há fórmulas, bulas, receitas prontas e acabadas e definitivas para a experimentação do amor, e dentro desta vertente também o vértice de natureza sexual. O amor, como sabemos, se aprende amando, e as experiências reencarnatórias nos propiciam sim a singular oportunidade de experimentar, de reexperimentar, errando e acertando. O essencial é nos abstrairmos da questão do julgamento, como se estivéssemos sempre no embate e que a causa dos nossos sofrimentos, dos nossos reveses em matéria amorosa, em matéria convivial, em matéria sexual, fosse a existência de um culpado. E se há nesta pedagogia da criminalidade em relação ao amor a existência de um personagem que assume a carapuça da culpa, do outro lado haverá sempre uma vítima. E assim nós vamos sucessivamente, dentro das reencarnações, partindo da ideia de que há culpados e há vítimas, e essas trocam de lugar, transmudam-se, pois esse é o conceito de expiação à luz do Espiritismo. Quando, em uma das questões do Livro dos Espíritos, a expiação é tratada como uma forma de provar as nossas capacidades, como uma forma de reformular o nosso procedimento, não necessariamente pela experiência cartesiana da justiça distributiva de que tenhamos que passar pelos sofrimentos que impingimos aos outros em experiências anteriores. Aí a mudança. Questão 998. A expiação se cumpre durante a existência corporal mediante as provas a que o espírito se acha submetido. Logo, não há como espalhar, separar, distinguir na experiência encarnatória um momento em que você está provando e um momento em que você está expiando. Como assaz se vê no raciocínio espírita proferido em palestras, escrito em textos ou ensinado como conceito fundamental espírita.
próprio Espírito Superior nos mostra que estamos sim espiando nas próprias provas, interrelacionando os conceitos e alterando o nosso foco de entendimento dessas duas variantes na experiência encarnatória. Já que no mundo espiritual a expiação se dá sim pelos sofrimentos que nós temos de caráter moral inerentes a todas as experiências que vivenciamos. O objetivo, melhor dizendo, existencial de todos os nossos relacionamentos, como meta, como desiderato, mas não como fim em si mesma, como meio para alcançar, de modo que nós estivéssemos mais ou menos poeticamente dizendo: estou feliz porque vejo aquele que está comigo na senda do caminho igualmente feliz. A felicidade do outro, o prazer do outro, seja para nós, quem sabe, numa existência mais à frente, num estágio mais depurado, a razão de si da nossa atuação construtiva e positiva rumo à felicidade. Fazer o melhor possível que esteja ao nosso alcance em todos os momentos. Como perguntas, como questionamentos, ou, como diria o meu querido conterrâneo Antônio Abujanra, num programa da TVE do Rio de Janeiro, as minhas provocações são essas. O movimento espírita precisa, sim, despertar para o trato das questões da atualidade, contribuindo com a difusão de um conhecimento espiritual que seja o apanágio da produção de uma humanidade mais espiritualizada. A ausência do dogma das informações essenciais espíritas, a necessidade da reprogramação das nossas condutas do trabalho espírita, a necessidade da atualização do pensamento espírita, seja através da utilização do intercâmbio mediúnico, ou seja através do esforço nosso mesmo de produzirmos teses que possam ser explicativas de situações atuais, com base nos princípios e nos fundamentos espíritas. Que legado vamos deixar aos que vêm depois de nós? Um legado ainda de preocupação com determinados temas, como se eles estivessem circunscritos a círculos mais aperfeiçoados, de sumidades dentro do conhecimento espírita? Ou um movimento e uma doutrina que abordam com tranquilidade todos os temas, naquela perspectiva que seja plural, democrática, abrangente, autoritária, no sentido de colocarmos-nos no lugar do outro, não para experienciar as mesmas vivências destes, mas para compreender as suas próprias reações em relação a isso? Livre pensadora e principalmente que tenha um engajamento cultural forte e representativo na sociedade. E não mais uma religião que ficou como uma semente, uma boa proposta de procedimento, mas que acabou secularizada, dogmatizada em torno de si mesma. Para quem estamos falando? Continuamos olhando para o próprio umbigo, tratando dos nossos problemas internamente, ou estamos com o vértice das nossas ações voltado para o exterior, para as contribuições, não da filosofia espírita, mas da formação do pensamento espírita enquanto construtor realmente daquela nova era, daquela nova sociedade formada pelos homens que aí estão, e não por elementos alienígenas que de repente encarnariam na Terra como fatores motivacionais do progresso coletivo. Essa é a nossa mensagem. Muito obrigado. À luz do Espiritismo, o que o senhor tem a me dizer sobre os homossexuais, por exemplo? Os homossexuais somos nós. Ou seja, dadas as devidas proporções e as experiências que tivemos, nós também nos comportamos em outras vivências como seres homossexuais. Não quero dizer com isso que os homossexuais sejam superiores ou inferiores a nós, ou nós em relação a eles. Uma análise biológica, uma análise científica da homossexualidade demonstra que essas vivências estão presentes com naturalidade nos estágios pré-humanos e em alguns estágios da humanidade primitiva, cultural e historicamente. Também, com apoio inclusive de alguns companheiros que aqui estão presentes, que estudam a história, algumas civilizações da antiguidade não só toleravam, como incentivavam as práticas homossexuais. E com isso não estou fazendo apologia da homossexualidade.
aí uma grande diferença. O que temos trabalhado ao longo do tempo é a forma como encaramos a homossexualidade, porque ela é situada dentro de um tribunal como algo condenável do ponto de vista moral, e baseado numa moral que é herança cultural nossa, uma moral judaico-cristã. E por isso, ela é estigmatizada como sendo um defeito superior aos outros defeitos que a humanidade é portadora. Então, sem fazer recomendação da postura homossexual, eu colocaria o elemento da vontade humana como fundamental para a compreensão dessa questão. Não há uma homossexualidade congênita. Não há homossexualidade adquirida pelo convívio interpessoal. Tampouco homossexualidade como hábito adquirido pela cultura, pela educação que se recebe. Tendências obedecem às nossas experiências encarnatórias. Essas tendências podem ser direcionadas ao comportamento homo, quanto para o comportamento heterossexual. Para o nosso padrão cultural, para o nosso padrão jurídico, para o nosso, que está em mutação, aliás, para o nosso padrão de ética convivial, a homossexualidade está mudando o seu status, está mudando a sua concepção. Ou somos nós que estamos mudando a nossa forma de entendimento em relação aos indivíduos que ainda estagiam nessas experiências? Como a vontade é decorrente da consciência sobre si mesmo e da liberdade de agir enquanto apanágio da condição consciencial humana, quem somos nós para julgar os outros? Não sei se eu entendi errado, que as pessoas elas ou nascem com a necessidade, a tendência, mas é que você me diz os presídios, os orfanatos, que é uma necessidade do momento. Eles não são homossexuais, mas não têm a necessidade de utilizar o órgão sexual e se relacionam com seres do mesmo gênero. O comportamento psicológico, né? Senão nós teríamos todas as pessoas confinadas em determinada circunstância como portadores daquela manifestação, mais ou menos livre, dependendo das contingências, dependendo do cenário, da polaridade sexual. Não vejo relação direta entre o meio como sendo o causador da experiência. Como disse, há sim, meu entendimento, que é limitado, que permite outras versões, que permite outras interpretações, mas a experimentação da sexualidade homossexual, para mim, pensador, livre pensador espírita, não é significado de falência moral, não é significado de inferioridade, para mim. Se alguém entende diversamente, o debate está aberto. E a questão da sexualidade, né? Eu acho que de alguma maneira até você tocou, mas eu queria que você aprofundasse um pouco essa questão. Há uma certa concepção que se depreende a partir de alguns autores espíritas, particularmente desencarnados, mas que é bancada por autores encarnados, de que o sexo ele demonstra, vamos dizer assim, a inferioridade do ser humano e é uma energia a ser controlada e, se possível, sublimada. Ele até utiliza o exemplo de algumas figuras da humanidade, né? E mais recentemente, por exemplo, a figura do Chico Xavier, tal, como alguém quase que assexuado, como exemplo de evolução moral. Pensando do ponto de vista da reencarnação, né? Espíritos mais evoluídos, mundos mais evoluídos, tendem a ter um apagamento da energia sexual, ou ela de fato é criadora, ela é fundamental para impulsionar mesmo os espíritos mais evoluídos? Eu queria que você aprofundasse um pouco essa discussão, porque eu acho que ela é fundamental, pensando a reencarnação como uma ferramenta de evolução do espírito. Creio até que não com tanta propriedade, com tanta facilidade. Veja só, eu não vejo que a opção celibatária de uns seja necessariamente uma assexuidade. O indivíduo pode não estar materializando na
cópula, na conjunção carnal, na relação sexual propriamente dita, mas pode estar, sim, vivenciando as experiências de natureza sexual, de outras formas. Até mesmo pela projeção das suas fantasias mentais. Né? E aí, se nós formos fazer um exame sem preconceito das constituições que foram faladas pela Cíntia, penso principalmente no âmbito das religiões, principalmente as religiões ocidentais, nós vemos essa ideia da sublimação como se fossem indivíduos realmente que paiassem sobre a humanidade, e quando, até mesmo nos livros do Rochester, a Abadia dos Beneditinos é um exemplo claro disso, nós encontramos segredos de alcova que deixariam o mais promíscuo indivíduo do nosso tempo ruborizado. Então, eu lamento profundamente que uma parte considerável do movimento espírita ainda esteja herdando esse comportamento e esse pensamento de uma moral judaico-cristã ultrapassada e deturpada, porque o Cristo o Jesus de Nazaré, né, não pensou isso, nem disse isso em nenhuma das suas memoráveis tardes de diálogo com os seus mais próximos. Eu vejo, sim, Ademar, no progresso dos corpos, uma forma de nós espiritualizarmos a relação genésica, a relação sexual. Até porque não precisaremos, quem sabe, dessa conjunção ainda muito materializada que enquadra o momento em que nós estamos vivendo. E com isso eu diria que no estágio de regeneração que está se construindo, nós ainda teremos seguramente relações sexuais bem parecidas com as nossas de hoje. Talvez com não tantas polaridades como foi a sua pergunta. Talvez com não expressões tão discutíveis dentro de um padrão de moralidade como os que nós temos hoje. Mesmo o padrão de moralidade espírita, digamos isso com uma certa clareza, mesmo tendo essas pequenas diferenças de interpretação entre os diversos movimentos espíritas, maiores ou menores em termos de profusão de participantes, nós temos uma moral espírita que permeia todas as nossas relações e discussões. Ela pode ser mais aberta ou mais fechada, ela pode nos conduzir a uma abertura que propicie o entendimento real de todas as coisas, ou pode ainda nos manter atrelados aos mesmos conceitos de pecaminoso, de proibido, de não compensatório, de não satisfatório. Os espíritos fazem sexo. Que tipo de sexo? Vai depender das nossas vertentes, das nossas pendências, dos nossos interesses. Do outro lado da vida continuamos a ser nós mesmos. E se não fosse assim, um médium vidente não veria entre os ambientes onde a sexualidade é profusão, determinados ambientes onde ela é a tônica da prática, como locais específicos, uma profusão enorme de espíritos desencarnados se alimentando daquelas energias, como se gostassem de estar novamente experimentando aquelas sensações na carne. Herculano trata isso muito bem no livro Vampirismo, que eu recomendo a leitura. Desculpem a fala, mas eu não estou me aguentando como ginecologista. Eu queria só estar conversando o seguinte, em termos do físico, em termos orgânicos, o que a gente aprende é o seguinte: imaginem uma curva de Gauss, então tem uma curva de Gauss. Aqui existem pessoas que não precisam do relacionamento sexual. Se dão bem, são normais, são saudáveis e têm assim um relacionamento, sei lá, por ano, por décadas, estão bem assim. E a medicina considera normal. Se a pessoa está bem sobre o aspecto biopsicossocial. E nós espíritas aí vamos colocar também espiritual. No outro ponto da curva, uma pessoa que se relaciona 3 a 4 vezes ao dia e também está bem biopsicossocial. E isso está na normalidade da medicina. O problema é quando uma pessoa daqui
se relaciona com uma pessoa daqui. Esse relacionamento está fadado a não dar certo, em termos sexuais. Era isso que eu queria. Não, porque assim, não quer dizer porque a pessoa não tem relação, é uma eremita, tá lá, que a pessoa esteja sofrendo, que a pessoa esteja mais evoluída ou menos evoluída. Não, tem a parte física, que eu acho que a gente não pode esquecer. Desculpe, gente. Eu acho que esse comentário é interessante, mas ele não elucida o conceito geral de sexualidade. Prática sexual é uma coisa, sexualidade é outra. E as experiências de natureza sexual, elas são variadas, inclusive a experiência do ser consigo mesmo, que é tratada pelo movimento espírita e pelo movimento que trabalha com o jovem como sendo aquela ideia do pecaminoso, proibido. No meu livro tem um capítulo sobre masturbação, que eu recomendo a leitura, que é um tema que causou furor durante muito tempo e ainda continua tratando, como se nós estivéssemos, como sendo espíritas, privados disso, como se os nossos filhos, os nossos netos, não fossem passar pelas mesmas experiências que nós passamos. Claro, guardadas as devidas proporções, alguns mais, outros menos, alguns mais abertamente, outros mais contidamente, porque somos seres diferentes, embora iguais, e as nossas diferenças nos igualam ao invés de nos afastarem uns dos outros, porque as diferenças pressupõem experiências que uns vivenciam mais ou menos, que uns se apressam a deixar para trás quando passam da animalidade inferior para superior, e que outros, talvez pela carta número 5 do Veríssimo, o imponderável, acham-se tranquilos naquele vivenciar, naquele experimentar, e permanecem assim indefinidamente, encarnação após encarnação. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu time. E o que importa mesmo é, dentro do que falamos num dos últimos slides, não a atitude de julgamento, quem está certo, quem está errado, esse comportamento é errado do ponto de vista espírita ou não. Nós já deveríamos ter passado dessa fase de julgamento, de consideração dessa dualidade bem e mal, certo, errado, positivo, negativo. É o ser consigo mesmo, num julgamento que não é de um tribunal outro, que não seja da sua própria consciência, que irá aquilatar na sucessão das experiências se estou feliz, se fiz os outros felizes, se estou derramando lágrimas ou se existe alguém que sofra por minha causa. E a justiça divina caberá, a ela caberá o processo de reeducação de uma forma natural. Essa preocupação excessiva de julgarmos os outros, de estabelecermos condutas, reforma íntima, por exemplo, não tem nos levado a lugar algum, não tem nos diferenciado qualitativamente enquanto movimento de ideias, não tem proporcionado nem a nós mesmos paz de consciência, felicidade e progresso. Por exemplo, tu falaste que tu és médica, né? E normalmente esses traumas são tratados a nível de psiquiatria. Então, e a gente observa às vezes que os próprios psiquiatras às vezes se suicidam, são pessoas totalmente desequilibradas e ao mesmo tempo estão tentando resolver o problema de uma pessoa que está aberta ali, abrindo sua vida toda para eles e confiante em ter uma resposta. E muitas vezes, como eu já vi, se revoltam porque não conseguem nada. Um caso foi o da Dina Sfati, que ela teve um câncer de mama e que ela foi se tratar com o psiquiatra e o psiquiatra disse que ela tinha causado aquilo. E ela se revoltou porque ela sabia que ia morrer e morreu. Isso aí. Então, o que os homens, assim, com a sua ciência, têm feito, têm trazido de positivo para os problemas da sexualidade? O importante é não generalizar condutas, né? Existem profissionais não espíritas fantásticos, com uma visão holística, com uma visão consciencial, com uma visão
ampliada dos maiores problemas existenciais dentro das suas visões de mundo, dentro das ciências. Existem outros com as suas próprias limites, de uma maneira ética. Posso estar imbuído dos melhores propósitos, posso ter tido uma formação espírita e um desejo de ajuda ao semelhante a toda a prova, mas não é o ambiente para isso. Não foi para isso que o Espiritismo brotou enquanto abertura do pensamento humano. É a minha visão. Quanto a o que os outros vão fazer com as recomendações do profissional clínico, do orientador espírita, do líder de mocidade, do palestrante, do pai, do professor, aí também vai estar a gradação de responsabilidade consciencial do indivíduo. Influem os espíritos nos acontecimentos da nossa vida? Perguntou Kardec. Muito mais do que imaginais. Não raros são eles que nos dirigem. Esses espíritos não são só os desencarnados, são os encarnados também. Só que do outro lado do portal da vida, nós não podemos dizer nunca: fiz isso porque o profissional que me atendeu, porque o espírita com quem eu conversei, porque a obra tal me disse que era para agir dessa maneira. A inversão do foco de responsabilidade deve ser para nós. Nós somos os responsáveis pelos êxitos e pelos fracassos, pelas decisões e pelas omissões. E se alguém efetivamente for corresponsável, existe a Jacira pode me ajudar, existe um artigo no Código Penal que diz: indução ao suicídio. Quando alguém, de alguma forma, fica ali: pois é, tua vida não vale nada mesmo, não vai dar certo, por que tu não tira a tua vida? Ou então, um outro tipo de aconselhamento, puxando para baixo, levando a pessoa a fundamentar a sua crença, a sua teoria de que realmente vou sair da vida porque aí vai estar tudo resolvido. Também no ponto espiritual, essa indução à prática, ao ato, a determinados atos da vida, sejam eles materiais ou espirituais, vai aparecer como marca da nossa existência. O que dissemos aos outros, o que sugerimos aos outros, o que influenciamos os outros, essa interação, como efeito bumerangue, vai provocar a reação do outro, mas vai retornar a nós mesmos. Que isso não sirva para nos recomendar que não façamos mais nada, que não digamos mais nada. Pelo contrário. Mas para termos a noção exata de que somos responsáveis e corresponsáveis em relação a nós mesmos e em relação aos outros sempre. Essa é a mágica da vida. Essa interação é que qualifica os nossos relacionamentos. E que eles sejam venturosamente melhores. E são assim, repetitivas. Por exemplo, o alcoólatra adora ter uma desculpa. Então, às vezes, as pessoas que se relacionam com alcoólatras terminam se sentindo culpadas pro resto da vida por causa de querer ajudar o alcoólatra. Então, aí fica a divisão: ou te ajudo ou te viro as costas. Então, é uma coisa assim, se ajudar e não for do agrado do alcoólatra, porque realmente é uma pessoa que ele se afaste da bebida, ele pode jogar embaixo de um caminhão. E aí quem fica vivo, como é que se sente? Sente com remorso de não ter ajudado o suficiente? Sente com remorso de ter feito algo que pode ter sido fundamental ao cometimento do ato sequente? Como disse, não tem uma fórmula exata, não tem uma bula. Ajudo ou não ajudo? Ajude. Auxilie. Participe. Mas, se não tiver condições para tal, mesmo assim, isso será fundamental para a decisão em relação a si mesmo, como em relação aos outros. Não sei se me fiz entender. Nós devemos sempre ser os senhores de nós mesmos na decisão de agir ou de não agir. E com isso seremos responsáveis sempre. Eu prefiro agir. Tem uma palestra que nós fizemos uma vez no Encontro sobre Defesa da Vida, em que eu
me posicionei favorável à eutanásia. Eu sou favorável à eutanásia. E isso é uma visão, entre aspas, fora do pensamento dominante espírita, que diz que nós não temos o direito de dispor sobre a vida do semelhante, abreviando o sofrimento dela. A minha circunstância de análise, fugindo um pouco da sexualidade, né, é a de que eu não consigo conviver com o sofrimento daquele que está ao meu lado. E eu faria tudo para aliviar esse sofrimento, mesmo sabendo que espiritualmente ele tem alguma função, algum objetivo. Eu acho que nós vamos ter que discutir isso no café. Talvez seja para o título do terceiro fórum. Quero agradecer. Quero agradecer a presença de todos. Marcelo, muito obrigada pela sua palestra. E convido a todos, então, para os autógrafos no segundo andar. E depois voltar.